Eu peço que você ore por um motivo nesse sentido. Fale, Deus, quanto o Senhor quer de mim envolvido nisso? O que o Senhor quer de mim nesse projeto tão grande? Hoje, enquanto a Débora falava pela manhã, lembrei de um souvenir que tenho no meu gabinete. Se depois você quiser passar lá para ver, eu abro ele para visitação, tá? Sem nenhum constrangimento. Você pode ir lá. Lá tem um topo de bolo. Um casal que veio do Afeganistão. E a única coisa que eles conseguiram trazer de lembrança, de recordação de lá, de vida familiar, foi esse topo de bolo. Porque saíram correndo, né? Como a Débora mesmo falou pela manhã, quem acompanhou, viu as imagens de pessoas se agarrando ao avião para poder, de alguma maneira, achar que conseguiriam vir pendurados para cá, ou para algum lugar. O fato é que aquele topo de bolo foi dado a um casal de missionários que hoje estão em África, e aquela pessoa deu aquele topo de bolo com a imagem de um noivo e a noiva, falando assim, essa é uma representação do que você significa para mim, por ter falado do Evangelho, por ter falado do amor de Deus. E eu queria que vocês ficassem com algo de nós, com vocês. Era a memória do casamento daquelas pessoas, mas ela preferiu deixar com aqueles missionários. Pessoas que estão deixando para trás a sua história, deixando para trás a sua vida, mas Jesus tem reconstruído, refeito, transformado a vida dessas pessoas. E é nesse poder que nós devemos acreditar. Como que o topo de bolo parou no meu gabinete? Esse missionário foi levado para um projeto em África, e ele também não podia levar nada. E ele falou, vê se fica por aí. Com você, a história é essa. Replique, fale dela, conte essa história. Espero que eu não tenha que deixar esse topo de bolo com alguém também, né? Mas se tiver, que deixe. E ao deixar, que essa história continue a ser replicada por alguém, para que o nome do Senhor seja glorificado, porque vidas foram transformadas por isso. E contar histórias faz parte da vida cristã. Não que vivemos de historinhas, mas vivemos de mensagens que são transmitidas para que com algum entendimento você compreenda aquilo que Deus quer falar. E Jesus, em muitos momentos, ele contou histórias que são chamadas parábolas. E uma dessas parábolas é a do semeador, que o semeador saiu a semear. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 13, e nós veremos ali Jesus contar essa parábola. Nós acompanharemos essa parábola e veremos algumas coisas que são importantes para nós. E que nessa noite, de fato, você reviva a esperança do ouvir de Jesus, do falar de Jesus no seu coração. Que Mateus 13 nos ajude a compreender isso. Naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. E enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo,
não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, vocês jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderia ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quando a semente caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em terra boa, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Amém? Que Deus nos ajude a compreender isso, essa parábola no nosso coração. Senhor Deus, abre os nossos ouvidos, não somente os físicos, mas o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Quando pensamos em parábolas, né, essa técnica, esse método de ensino que é contar histórias, eu venho de uma família de contador de histórias, irmãos. Ou melhor, causo, né? Em que sentávamos em roda e ouvíamos um tio mais velho contar um causo. E causos escrabosos, assim, de lobisomem, de mula sem cabeça, coisa do interior, da tradição. E nós fomos crescendo ouvindo aquilo, né? Mas era só para entreter, né? Era um momento de entretenimento familiar. Mas as parábolas muito conhecidas, ele é um recurso muito inteligente de linguagem. Mas inteligente porque ela fala dando exemplo de algo já conhecido. Todo mundo ali sabia como se planta uma semente. Talvez nós hoje, cidadãos de grandes metrópoles, não saibamos. Achemos, podemos até achar. E se não soubermos aonde a gente vai buscar ajuda? Olha, vocês sabem, hein? No Google. Você vai lá no Google e fala, como planta arroz? Como planta goiaba? Você vai lá no Google. Quem já não foi no Google buscar alguma coisa? Mas não era o caso deles lá. Mas Jesus estava falando de algo comum que todos sabiam, e esse artifício apresentava a verdade de uma forma muito natural, de uma forma muito simples. Porém, havia no meio daqueles que ouviam aquela mensagem preguiçosos, como há em todo tempo. Gente que tem preguiça de pensar, de refletir, de traduzir aquela informação em algo válido para a sua própria vida, mas que não deixava que aquela mensagem entrasse, aquela verdade entrasse, porque não queria pensar. E a verdade era ocultada para aqueles corações. E parte disso, e parte do entendimento bíblico, demanda da tua atenção, demanda da sua reflexão. Nos nossos dias, temos um grande desafio como igreja, os celulares. Tocou a mensagem, vibrou, você já olha, perdeu a mensagem. Porque na hora que você volta, o pastor já andou, já foi. E até você pegar o fio da meada, já era. Se fizéssemos um questionário depois do culto, quanto a isso, né? Tipo uma provinha do Enem. Quantos de nós teremos sucesso
Então, por isso que a necessidade da atenção, e Jesus tinha um público que era acostumado a ouvir. Mas o fato é que muitos daqueles que o seguiam ou que paravam para ouvir Jesus é porque já entendiam que Jesus poderia fazer algo por eles. Então a expectativa por algo era maior do que a reflexão pessoal. Era maior do que olhar para o próprio coração. Então a parábola do semeador aqui não é diferente. Ela demanda uma reflexão, mas também demanda uma frustração para muitos às vezes. Nós como pregadores, e certamente você já falou de Jesus para alguém que não te ouviu, dá uma frustração na gente, não dá? Parece que você jogou a semente, você trabalhou, você ralou ali, você fez, você visitou, você construiu um programa para que aquela pessoa chegasse ao Evangelho e nada. Dá uma certa frustração, porque nem sempre, ao levarmos a mensagem, todos ouvem. Nem sempre, quando prego aqui, todos ouvem ou querem ouvir, por diversos motivos. Fecham seus ouvidos, fecham suas mentes e, naturalmente, fecham seus corações também. E isso pode causar também uma certa frustração espiritual, um cansaço. Você fala, puxa, será que vale a pena? Mas Jesus, ele não está falando de um sistema auditivo que está focado somente no físico. Jesus está falando daqueles que sabem ouvir com a alma. O verso 9, ele diz assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele foi numa audição mais profunda. Não é só ouvir, mas é gente que ouve com a alma. É gente que ouve com o coração. Sim, Jesus está falando de algo espiritual. É preciso que ao ler a parábola, ao ver a parábola, ao sentir a parábola, eu traga isso para dentro do meu coração, ou como qualquer outro texto bíblico. E ao falar em parábola, Jesus estava dando uma oportunidade natural no meio do grupo. Selecionar os que ouvem com o coração e selecionar os que não querem ouvir. E de diversas maneiras. Porque certamente, no meio de muitos, haverão aqueles que aquela mensagem não importa. O fato é que o interesse da alma de ouvir lá para uma construção mais profunda tem que estar dentro de nós. Tem que haver. Não é o construir para o amanhã ou para a minha necessidade mais eminente. Eu preciso entender qual é a fonte do meu interesse quando ouço a palavra de Deus. Será que é a vaidade? Será que é o meu ego? Será que são os meus interesses particulares que oscilam ou orbitam por muitos lugares? Pode ser que a sua fonte de interesse esteja tirando a prontidão do seu coração para o entendimento. A verdadeira fonte, o objetivo da mensagem. Aqueles ali, por isso que os discípulos perguntaram, por que você está falando assim? Porque mesmo que eles ouçam, não entendam. Porque eles precisam refletir. Senão, tudo que você ouve na igreja, ou sobre a Bíblia, vai parecer história sem sentido. Se não houver no seu coração uma fome espiritual. Um desejo muito grande de compreensão. Se não tiver essa fome dentro de você, a palavra não vai te trazer esperança. Eu tenho que reviver essa esperança. Lembra lá do primeiro amor, quando você entregou a sua vida para Jesus, que você queria falar de Jesus para todo mundo, aí você vai aprendendo que não é desse jeito, que nem todo mundo quer ouvir o que você tem de novidade no seu coração. É isso. Você vai aprendendo que à medida que você vai crescendo com o Senhor, você vai vendo que tem gente que diminui ainda mais. Você falando, Deus, como que Ele vai chegar a ti? É por isso que o verso de número 12 de Mateus 13 vai dizer, a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. O grande sentido aqui é que quem compreende a mensagem cresce, e cresce muito.
no conhecimento da palavra, espiritualmente e de diversas outras maneiras. Por isso há uma importância de cultivar um coração pronto a receber a palavra. É muito importante receber essa semente do Evangelho, para que esse renovo seja efetivo, para que haja transformação. Então, nesse sentido, eu destaquei 4 pontos aqui que nós precisamos pensar em direção a isso. Eu preciso pensar a semente e o semeador. A palavra de Deus, que é a mensagem, que é a boa nova do reino, ela está sendo semeada. Quando olhamos para o Vila Minha Pátria, quando olhamos para as Cristolândias, quando olhamos para diversas igrejas, eu vou falar do nosso mundo batista, 9.500 igrejas espalhadas pelo Brasil Batista, 12 mil pastores espalhados pelo Brasil Batista, 645 municípios do estado de São Paulo com igrejas batistas, mais de 110 mil membros de igrejas batistas no estado de São Paulo. A mensagem está sendo pregada, porém, será que todos esses estão ouvindo a mensagem? A boa nova, de fato, a semente sendo anunciada. E é através da pregação do Evangelho, através do ensino, através dos testemunhos. A semente está aí. A semente hoje está sendo anunciada em diversos outros canais. Hoje você abre um YouTube, um TikTok, um Facebook, vários canais de comunicação, você tem lá alguém que está falando uma porção da palavra de Deus. Mas é claro, vai ter semente boa e semente ruim, naquele sentido. Mas o importante, como a própria palavra vai dizer, deixa que o Evangelho seja pregado, porque quando o Espírito Santo entrar nessa pessoa, ela vai ter a direção de buscar a verdade, o verdadeiro Evangelho da paz. Eu tenho dito hoje em dia, lembra, a gente foi de uma época que você pregava o Evangelho e falava assim, busque uma igreja mais perto da sua casa, não é? Já falou isso para alguém? Busque uma igreja perto da sua casa. Agora mudou. Agora assim, busque uma igreja mais perto da sua Bíblia. Porque já não dá mais para ficar com uma igreja perto de casa. Tem que ser uma igreja mais perto da Bíblia, que fale do Evangelho, que viva, de fato, a semente. Por quê? O semeador continua sendo o mesmo. O semeador é o mesmo. Não sou eu. O semeador é Jesus. Ele que tem o poder de espalhar a mensagem pelo mundo. Nós somos, como o apóstolo Paulo, cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3. Cooperadores de Deus nessa lavoura. Nós somos lavoura de Deus. Ele quer que, de fato, nós levemos essa mensagem para que Ele semeie a palavra de vida nos corações, buscando aqueles que estão prontos a recebê-la. Tem gente que você fala e nunca vai entender. O fato é que o entendimento disso é que, muitas vezes, é o solo, o coração não está pronto. Como Jesus falou, ele quis dar esse exemplo porque é importante reconhecer que o solo precisa estar preparado. O poder da palavra, mas precisa encontrar terreno fértil, pronto a germinar, pronto a crescer, a frutificar. E qual a nossa ação nesse sentido? Eu preciso permitir, e no meu caso, e no seu caso, que estamos aqui, que já entendemos o Evangelho, que essa palavra, ao ser ouvida, ela entre dentro de nós. E, de fato, faça o que ela tem que fazer. O fato é que nós precisamos entender que só vai entrar nos corações a palavra quando houver algumas ações. Uma busca em oração. Por isso que orar é o primeiro passo. Antes de ir, ore. Antes de falar, ore. Antes de fazer qualquer movimentação evangelística ou de levar o Evangelho a alguém, ore por essa pessoa. Coloque-a diante de Deus, para que o Espírito Santo prepare aquela terra, para que de fato ela seja receptível e permita que o Evangelho entre. Uma outra característica que nós vemos aqui é que tem gente que é igual ao deserto. Está um solo árido. E às vezes, mesmo dentro do Evangelho, já há tempos, aquela pessoa está vivendo uma vida desértica, numa aridez terrível. Sabe por quê? É um coração indiferente.
para ela já não faz mais sentido ouvir a mensagem. Para ela o evangelho já não tem mais sabor. Ela perdeu esse que representa, como Jesus fala, que está à beira do caminho. O coração dele já está endurecido, enrijeceu-se. Ele não está preparado para receber a palavra, por diversos motivos. E o fato é que o texto diz que o mundo, ou as preocupações deste mundo, acabam tirando essa pessoa da vida com Deus. As distrações. E ela acaba tendo uma falta de interesse por viver o evangelho. E esse desinteresse vai sufocando a sua vida. Esse desinteresse vai acabando com a sua espiritualidade e impedindo que ela cresça. Quanta gente que você já viu na igreja e falou assim, olha, esse vai longe. Mexeu. Não foi. Não conseguiu. Porque foi olhando para outras coisas. Foi buscando outros interesses. E aí não cresceu. Não se desenvolveu, não abençoou o reino como poderia. E é fato isso. Numa turma que tive, eu fui aluno de um seminário, tinha 60 alunos no primeiro dia de aula. 20 se formaram, 9 são pastores. E fora os percalços que tiveram dentro desses 9. O fato é que muitas coisas vão tirando o foco. Muitas coisas vão impedindo que haja uma germinação. E muito disso passa pelo desinteresse, a indiferença, a aridez. O fato é que o coração endurecido não permite que a palavra de Deus cresça. Então, nós precisamos olhar e momentos de paz e falar assim, Senhor, prepara o meu coração para ouvir a palavra. Prepara a minha mente para entender a palavra. E prepara as minhas mãos para agir pela palavra. Para que nada me distraia da fé. Para que nada me impeça de crescer. É nesse sentido que devemos lutar contra a indiferença. Você luta contra a indiferença? Você luta contra um coração insensível? Você luta contra não ouvir a voz de Deus? Temos que lutar. Porque às vezes não queremos ouvir. Às vezes não queremos sentir. Às vezes não queremos viver aquilo. Porque você não quer se afastar do seu mundo. Porque ele é mais interessante para você do que você tem conseguido perceber o que Deus tem para você. É nesse sentido que o texto continua, e é o terceiro o ponto aí que a gente pensa, que é gente com solo pedregoso. Podemos chamar de gente que vive na superficialidade da vida cristã. Vive só no raso. O fato é que muitas vezes não querem se aprofundar, porque, não, vou ter que assumir mais responsabilidades. Não, vou ter que me envolver mais com a igreja. Vai que Deus me manda ir para algum lugar e eu tenho que deixar o topo de bolo do meu casamento. Esse raso, quem anda no raso nunca vai ver a beleza que há no profundo de um conhecimento bíblico, no profundo de uma intimidade com Deus, no profundo de um relacionamento com o próximo que também precisa andar com o Senhor. O fato é que essa pessoa que vive no raso, quando vem problemas, ela, como diz a nossa garotada por aí, vaza. Ele não enfrenta as dificuldades pela fé, porque ele está no raso. Ele é até uma plantinha bonita, mas você põe a mão assim, saiu. Ela está como uma árvore que nasce às vezes na rocha. É rasa, está ali, as raízes dela estão até expostas. Pega muito sol, parece que é uma árvore frondosa e bonita, mas vem os problemas e ela logo se vai, porque não sabe enfrentar. Não tem profundidade, não tem raiz. Já disse alguém na área da ecologia e do conhecimento de plantas que as raízes aprofundam as árvores aprofundam suas raízes por causa dos ventos.
Porque cada vez mais que bate um vento, ela agarra na terra. Ela quer ficar ali, senão o vento leva. Tem gente que não aprofunda suas raízes no Senhor. E claro, qualquer ventinho que der na vida vai levá-la. Às vezes é um momento de desemprego, às vezes é um momento de crise nacional, às vezes é uma dificuldade interna que teve com algum irmão, às vezes é um problema no trabalho, às vezes... Tantos problemas. Se formos enumerar as dificuldades, são N dificuldades. Mas porque ela era rasa, ela não conseguiu enfrentar os problemas em nome de Jesus. Ela não conseguiu se firmar no Senhor e falar: Senhor, me dá forças, me anima, me conduz. Essa tem que ser a experiência cristã. O fato é que o entendimento aqui que precisamos ter, que a nossa fé deve estar firmada em Jesus. Não nas coisas desse mundo, não em pessoas desse mundo, não em situações desse mundo. Hoje você pode estar firmado na economia. Gente, eu tive um gerente que quando a equipe de vendedor reclamava, ele falava assim: gente, olha, o nome dele era Martins. E o Martins falava: gente, desde que o meu bisavô era velho, que ele falava para o meu avô que a coisa já vinha ruim. Não é agora que vai melhorar. Então, vamos trabalhar. Quanto tempo você já ouve que as coisas no nosso país estão ruins? Há muitos anos. Há séculos até. Não é de agora. Você acha que vai ter um dia que viraremos um país de primeiro mundo? Eu não tenho essa utopia. Mas o que eu tenho no meu coração é que devemos continuar trabalhando. Devemos continuar vivendo para a glória de Deus. Talvez seria muito legal. Talvez você olhe para mim que pastor pessimista, né? Não. É a realidade. E não só nossa, mas a realidade do mundo. Nesse mundo, mas... Então, eu não sou pessimista. O fato é que Jesus já está falando para a gente: aprofundem as suas raízes. Vivam a fé, porque vai vir e virão, e como houveram dias difíceis. E se no dia difícil você não estiver com Jesus, você vai ser arrancado. Por isso que Eclesiastes, quando diz há tempo de plantar e há tempo de... Não é colher que está lá no original, é arrancar o que se plantou. Para não deixar nada. Olha só, pode chegar um dia que você vai sofrer uma pressão tão grande que vão tentar arrancar você. Tive um professor no colégio, professor de matemática, professor Lima, e ele falava assim: quem tem couve para vender? Aí eu perguntei: professor, por que couve? Porque couve é coisa do momento, tem que ser rápido. Eu posso arrancar e ver o que tem ali. Couve dá toda hora, então quem tem algo para oferecer aqui na hora? Ele falou: mas um dia quando você for um carvalho, para arrancar o que você sabe, vai ter que ter substância. E a Bíblia vai dizer que nós devemos ser carvalhos de justiça. Um carvalho chega a viver ou perdurar por mais de 1000 anos na terra. Por causa da sua robustez, por causa das suas profundas raízes. O fato é que a fé verdadeira, a nossa fé, precisa estar em Jesus. Se não tiver em Jesus, né? Eu amo a denominação batista, mas eu não posso botar toda a minha fé na denominação batista. Eu creio que os batistas conseguem ainda hoje dirigir e orientar a igreja, segundo o Evangelho, de uma forma saudável. Mas eu não posso firmar toda a minha fé nisso. Minha fé está em Jesus. Que se amanhã os batistas estiverem ruim, eu continuo com Jesus. É esse que é o entendimento. Nós precisamos entender que a nossa fé deve estar em Cristo e nós precisamos nos aprofundar no relacionamento com Deus. É esse relacionamento que fará a diferença em todos os outros relacionamentos que tivermos. A nossa fé precisa estar firme e inabalável com Jesus. E assim, mais um ponto para pensarmos é que muitos de nós estamos mais preocupados com o mundo do que outra coisa na vida. Foi o que o texto nos apresenta. É aquele que cai entre espinhos.
está com uma preocupação enorme. Gente que recebe a palavra, gente que tem sede da palavra, gente que tem fome da palavra, mas sufocado pelo dia a dia, por tudo que acontece. Ele vai sendo sufocado, vai sendo engolido pela própria vida, porque ele não consegue se libertar, deixar coisas e seguir Jesus. Por isso que a orientação de Jesus é: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem não faz isso não é digno de mim. Era a orientação dele. Eu não inventei isso. É bíblico. É preciso que haja essa disposição, porque quantas vezes você já se sentiu sufocado com uma preocupação que não deu em nada? Você já passou por isso? Aquela preocupação tomou conta de você e você não fez coisas que você deveria fazer, você não viveu coisas para o reino que você deveria viver, você não agiu como deveria agir para o reino e no final aquilo lá não foi para frente. Porque era uma preocupação sua, você estava sendo sufocado, estrangulado pelo sistema, pelo mundo. Nós precisamos entender que vão haver coisas no nosso dia a dia que vão roubar a nossa energia de estarmos com Deus. Vão roubar a nossa atenção de vivermos com o Senhor. E o que tem roubado a sua atenção? O que tem tirado você da presença de Deus? Tá, irmãos, eu não estou falando de ser um bitolado, eu vou andar com a Bíblia o dia inteiro assim, né? Vou ficar como um judeu lá, né? O tempo todo lá, para não dormir, né? Então tem que ficar lá. Não é isso que eu estou falando, mas você tem que ter um tempo de devoção, um tempo de vida com Deus, um tempo de consagração, um tempo significativo. E tem que ser real. É o apelo que a gente faz domingo a domingo aqui. Viva essa vida com Deus, mantenha-se perto de Deus, porque haverão sim coisas que roubarão você da presença de Deus. Muitas, muitas, muitas. E que vão te sufocar. E que elas podem, e com certeza, se continuar do jeito que vai te matar. O fato é que eu preciso saber que tudo que me rodeia, que me sufoca, é um impeditivo para eu crescer espiritualmente. É um impeditivo. É um impeditivo para eu andar em equilíbrio com aquilo que Deus tem preparado para mim. Você já viveu isso? Sufocados por causa desse mundo? Cuidado. Cuidado. Saiba ponderar, saiba equilibrar, saiba trazer para a presença de Deus. Senhor, de fato eu devo viver isso? De fato eu devo comprar essa briga? De fato eu devo entrar nesse negócio? De fato eu devo assumir essa responsabilidade? Todo o tempo a gente tem que pensar nisso. Para que nós possamos focar no que é mais importante. Então, a ação que eu preciso fazer é simplificar um pouco mais a nossa vida. Já fez um checklist de como anda a sua vida, as suas atividades, as suas ações? Será que dá para entrar mais alguma coisa? Onde está Deus nessa pirâmide de prioridades? Se fosse Maslow fazendo isso, aquele judeu, Abraham Maslow, que fez a escala, a pirâmide das nossas necessidades, Deus é uma necessidade para você? Em que lugar Ele está? O fato é que eu preciso buscar tempo para o que de fato realmente importa. E o mais importante, a base de tudo, que vai sustentar toda essa casa construída, é o Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham, em vão se sacrificam aqueles que a edificam. Eu preciso edificar a casa, então a nossa ação é busque uma vida mais simples e que tenha Deus em primeiro lugar. Correto? O fato é que, no final, Jesus fala que... E ele só faz uma observação no verso 23. E finalmente, o que foi semeado em boa terra
Este é aquele que ouve a palavra e entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. O que precisamos entender aqui? Que tipo de solo tem sido o meu coração? A gente sempre pega a parábola e joga, são aqueles que estão lá fora. Mas Jesus está falando, traga isso para dentro de você. Será que eu sou um solo pedregoso? Será que eu estou na beira do caminho? Será que eu sou um solo espinhoso? Será que eu tenho sido um solo que é fértil? Que a palavra tem falado comigo? Então eu preciso pedir a Deus para que eu seja mais atencioso àquilo que é a palavra de Deus. Mais receptivo àquilo que vem da parte de Deus. Mais atento àquilo que é oferecido da parte de Deus para a minha vida. Como que farei isso? Eu preciso orar. Vou dar 3 passos só para você e vamos encerrar. Você precisa orar. Tempo de oração é inegociável. Não dá para negociar tempo de oração. A gente até brinca como pastor, né? Que muitas vezes o irmão chega e o pastor está lá orando, né? Aí bate, e o pastor está orando e faz assim. Aí o pastor levanta e fala assim, eu vim aqui, viu que o senhor está aí, já que o senhor não está fazendo nada mesmo. A oração não pode ser tratada como algo... Não, no momento de oração, você está falando com o Rei dos Reis, com Deus dos deuses, com o Senhor dos senhores. Pedro Anderson leu o versículo até o versículo 20, quando diz que somos embaixadores da parte de Deus, representantes de Deus. Diz que um missionário teve o seu filho que passou num concurso para a missão de ser embaixador da Inglaterra. Naquela época, o pai tinha um entendimento, que era o entendimento daquela época, e ele virou para o filho e disse assim, você deixou de ser embaixador do Rei dos Reis para ser embaixador dos homens. Você deixou de representar o grande rei para agora representar os homens. O fato é que eu preciso passar tempo em oração. Segundo, Bíblia. Não aparte da tua boca o livro desta lei, mas antes medita dele de dia e de noite. É a orientação de Josué, para Josué, é a orientação do Salmo 1. Medita nessa lei. Que essa palavra esteja no seu coração. É a orientação do salmista, é a orientação do Provérbios, é a orientação do próprio Cristo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Guarde essa palavra. Você precisa ter tempo de leitura da palavra. Também tem que ser inegociável. Não negocie esse tempo de ler a Bíblia para você. Ler, ouvir, meditar, refletir. Outro, você precisa participar, se envolver com os irmãos da igreja. É impossível ser crente sem ter uma igreja. É impossível ser cristão sem viver a comunhão. É impossível se você não tem vínculo com aqueles outros que vão te ajudar e que você será ajudado e que você vai ajudar e assim vai ter essa mutualidade. É importante que isso aconteça. Por isso que os grupos de interesses que a igreja tem, participe de um deles, se envolva, mas esteja juntos. Mas se conecte, para ao compartilhar a sua fé, você edificar a vida de outro, ao outro compartilhar a fé, edificar a sua vida. E outro, sirva de alguma maneira. Se não houver essas ações, você está apenas sendo mais um frequentador de igreja, mais um crente domingueiro, mais alguém que quer só uma religião, que só quer só um lugar para falar, ali é minha igreja. É nada, porque você não vive a fé. Você precisa viver com intensidade. E falar desse jeito que eu estou falando não vende. Porque é desafiador. Orar, ler a Bíblia, interagir e servir, isso dá um trabalhão, mas é uma bênção. No final você vai ver
que foi maravilhoso entrar na vida do outro e deixar que o outro entrasse na minha vida. No final foi maravilhoso orar e falar, eu estive com Deus em oração. No final foi maravilhoso e pensar, puxa, como foi bom eu ter compartilhado a minha fé, a minha experiência, o meu tempo, e como foi bom o que aquele irmão falou me edificou, e como foi bom servir Jesus. No final das contas, é isso para o que você foi chamado, para a glória de Deus. Mas você só vai entender isso se você reviver a esperança que um dia chegou ao seu coração. Se ela não chegou ainda, hoje é a oportunidade para isso. E que você tenha aberto os seus ouvidos carnais do corpo, essa sua audição, e também os seus ouvidos espirituais, falando, Deus, obrigado, porque eu entendi o que o Senhor falou comigo nessa noite. Eu quero também andar contigo e viver dessa maneira. Então, se essa foi a sua percepção, eu quero convidar você a assumir um compromisso com Cristo. Na sexta-feira, a gente teve um encontro com os homens. Foi muito legal que a gente fez lá um termo de compromisso. E eu não obriguei que trouxesse para a gente. Mas cada um vai ler e vai ter a responsabilidade. São 39 semanas. Eu já falei para eles, essas 39 semanas vão ser um parto. Porque não é fácil entrar numa de andar com Deus. Porque vão haver N dificuldades, N barreiras para que isso aconteça. Mas o desafio está aí, eu permanecer. Como Apocalipse 2:10 vai dizer, quando diz lá o texto, e vocês serão lançados em prisão, né? Passarão por dificuldades, mas a gente só lembra da parte boa, né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O fato é que é preciso de fidelidade. E fidelidade é fé todo dia. Hoje eu creio, amanhã eu vou crer de novo e vou continuar de fé em fé, porque o justo viverá pela sua fidelidade. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude a termos fé e permanecer. Então, se você quer assumir um compromisso com Cristo nesse sentido, desafio, falando, Senhor, eu quero orar mais, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero ter mais comunhão com meus irmãos, eu quero servir mais, eu vou convidar você a ficar de pé. É desafiador. É desafiador. Para que isso possa fazer sentido. Para que estar aqui possa fazer sentido. Porque se não houver isso, irmãos, a gente está brincando de ser igreja. Vamos além, vamos aprofundar raízes. Vamos fazer um marco histórico, não somente na vida da Igreja Batista do Marapé, mas na minha vida. Na nossa vida. Para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Amém? Querido Deus, obrigado porque Tu nos enviaste Jesus, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus. E obrigado, Espírito Santo, por interpelar, por interceder, por não desistir de nós. Pois Tu conheces a casa por dentro. Tens morada em nós e pode fazer morada na vida de qualquer um que entregar-se a Ti. E obrigado por nos desafiar tempos em tempos, Senhor, para não esfriarmos, para não afastarmos-nos de Ti, Senhor, mas para nos dedicarmos e permanecermos mais e mais na Tua presença. Ó Deus, contempla, Senhor, cada vida que ficou de pé aqui. Estão dizendo para si mesmo, eu quero, mas não tenho força. E estão dizendo para Ti, Senhor, o Senhor pode me dar forças. Fortalece o Senhor na Tua palavra. Fortalece-os no Teu poder. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, ó Deus. Enche-nos de força. Enche-nos do Teu poder. Para que façamos além daquilo que pedimos ou pensamos, Senhor. Porque é o Senhor que agirá através de nós. E é o Teu nome que será glorificado, ó Pai. Recebe, Senhor, cada um desses. Que os desafios que virão, eles entendam que são barreiras que querem os afastar desse compromisso tão primordial que é andar na Tua presença. Não os deixe cair em tentação, mas livra-os do mal. Em nome de Jesus. Amém.